Queridos irmãos e amigos, é tempo de pensarmos no Salmo de número 37. E este salmo belíssimo fala sobre a herança especial de Deus para aqueles que andam integramente na face da terra. Este salmo possui versos belíssimos, quero ler alguns deles para vocês, começando no capítulo 37, verso 3. Confia no Senhor e faze o bem, assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te enfades por causa daqueles que prosperam no seu caminho, por causa do homem que executa maus desígnios. Então você tem no verso 11, outra palavra belíssima que diz: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Você vai para o verso 18 e você encontra: o Senhor conhece os dias dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. O verso 25 do Salmo 37, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Vai para o verso 33, o Senhor não deixará nas mãos dele, nem o condenará quando for julgado. E por fim você pode olhar para o verso 37, nota o homem íntegro e considera o reto, porque há para o homem de paz um porvir feliz. Então você tem no Salmo de número 37 ensinos maravilhosos acerca de ser justo e então habilitado a herdar a terra, manso e habilitado a herdar a terra, uma pessoa que vive em paz, uma pessoa, como diz Matthew Henry no seu comentário acerca de Mateus, o Sermão do Monte, e o verso 5, ele diz: eles são abençoados porque eles têm o maior de todos os confortos, eles são eles estão firmes, eles se aproveitam daquilo que têm, daquilo que eles são, dos seus amigos, do seu Deus. Eles estão prontos para qualquer relação, em qualquer condição, em qualquer companhia. Eles estão prontos. A palavra em inglês é fit. Eles estão, que vem da ideia de fitness, eles estão prontos, eles estão preparados para viver tanto quanto para morrer. Palavras belíssimas, e se você puder, eu recomendo que leia o comentário de Matthew Henry acerca do Sermão do Monte, e somente o verso 5 do capítulo 5 de Mateus já é inspiração o suficiente para vivermos uma vida conforme os termos do Salmo 37. O Salmo 37, como nós temos feito ao longo das últimas semanas, ele pode ser dividido em algumas partes. Eu sugiro que a primeira seja de 1 a 9, o verso 1 ao verso 9, e o remédio para o enfado, quando você olha para tudo aquilo que está ao seu redor, e a orientação é para que você não se enfade com estas coisas. Verso 1, não te enfades por causa do malfeitor ou dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. E ele segue nesses termos e volta a repetir: não te enfades, não permita que esses estilos de vida cruéis, vazios, destituídos de propósito, malignos, determinem a sua qualidade de vida. Dos versos 10 ao verso 15, uma alternativa para a violência. Dos versos 16 ao verso 22, você encontra o salmista falando sobre a elevação da alma que teme a Deus em meio à pequenez
da existência humana. Alguns dias atrás eu citei Les Brown em uma de suas palestras sobre inteligência emocional e gerenciamento de vida. Ele diz, e aqui eu olho para o rodapé da minha sala, ele diz que no rodapé da existência humana, no rodapé da existência humana está lotado de gente. Ele diz, nós temos que sair do rodapé, da mesmice, e alçarmos voos, e buscarmos novas alturas. E aqui o Salmo de número 37 fala sobre a elevação da alma, muito acima desta mesquinhez que marca a vida daqueles que são ímpios, violentos, agressivos, que tentam estabelecer a si mesmos e as suas causas com base na força, com base na agressão. Você já percebeu que hoje em dia nós não estamos mais preocupados em dialogar? Nós não estamos mais preocupados em conversar, ainda que divergindo pontos de vista. Nós estamos preocupados em vencer o argumento. E em vencendo o argumento eu quero vencer o resto. E aí eu vou me estabelecendo nesta vida a ferro e fogo com base na força. E o Salmo 37 diz nada disso. Esta não é uma opção saudável e muito menos espiritual para aqueles que servem ao Deus Trino de Israel na dependência do Espírito e em nome do Senhor Jesus Cristo. Dos versos 23 ao verso 33, a solução para a instabilidade. Aqui vem um paradoxo, não é? Os violentos, os agressivos, os que fazem uso de espada, e isso é mencionado nos versos 14, aqueles que usam o arco e a flecha para atacarem, aqueles que são agressivos, aqueles que são violentos, aqueles que são prontos para o embate. Estas pessoas que se apresentam na história como instáveis, na verdade elas são elas que se apresentam como estáveis, na verdade elas são totalmente instáveis. O verso 34 até o verso 40, o salmista fala sobre a afirmação para a permanência. Ele comenta nesses versos: eu olhei para uma pessoa cheia de prepotência e arrogância. Verso 35, vi um ímpio cheio de prepotência e a espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas eu passei e ele já não era. Procurei-o, mas não pôde ser encontrado. Ao contrário, nota o homem íntegro e considera o reto, porque há para o homem de paz um porvir feliz. Então, o Salmo ele é um antídoto para toda esta influência agressiva, violenta, maligna, opressiva, que tenta estabelecer a si mesma a qualquer preço. Quero chamar sua atenção para alguns versos que são de grande importância nesse salmo, e daí o porquê eles são repetidos algumas vezes, e as palavras mudam de um verso para o outro, mas a ideia permanece a mesma. Salmo de número 37, verso 9, a palavra de Deus diz: porque os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Verso 11, a palavra do Senhor também diz: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Aí você vai para o verso 22, pois aqueles que são abençoados pelo Senhor herdarão a terra, mas aqueles que são por ele amaldiçoados serão exterminados. Vai para o verso 29, a palavra de Deus diz: os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. E aí então, no verso 34, a palavra de Deus diz: espera no Senhor e segue o seu caminho, e ele te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem exterminados. Então, esta ênfase que se repete pelo menos 5 vezes de forma direta no Salmo, afirmando que os justos, os mansos,
eles herdarão a terra, eles desfrutarão de paz, eles viverão uma vida feliz. Este é um salmo que nos convida a contemplar a beleza que há em Cristo, a vida cheia de potencial que existe para aqueles que vivem pela fé, ao contrário daqueles que vivem de uma maneira perniciosa, de uma maneira corrupta, de uma maneira violenta. Então aqui você é confrontado com as alternativas que são comuns, e elas são a fúria, a agressão, a mesquinhez, a corrupção e a prepotência. E aí você vai então buscar o seu ponto de equilíbrio, olhando para aquilo que o salmista ensina acerca de uma vida cristocêntrica, embasada na palavra, ungida pelo Espírito, vivida para a glória do Pai, com estas ênfases no verso 9, 11, 22, 29 e 34, que falam desta herança maravilhosa, que não é uma herança para esta vida somente, ela é uma herança para a eternidade. A palavra de Deus diz: estas coisas vos escrevo a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Então, este salmo, à semelhança de 1 João 5,13, é um ensino sobre a vida eterna que eu viverei depois que morrer, mas que influencia o meu hoje, que influencia estas 24 horas que eu estarei vivendo na presença de Deus, em comunhão com os santos e em contato com os ímpios. E como Matthew Henry diz, o manso, aquele que é justo, aquele que é íntegro, aquele que vive paz, ele está pronto para todos os tipos de relacionamento, ele mantém a compostura quando todo mundo está perdendo a cabeça, ele mantém o espírito estável quando ninguém mais tem controle das coisas. Esse é o manso. No final das contas, não é o violento que há de conquistar, mas sim os mansos. E aqui eu volto sua atenção para o que Jesus Cristo disse em Mateus, no capítulo 5, verso 5, e que palavras abençoadoras em tempos quando nós somos desafiados à violência, à agressão, à imposição das nossas ideias, a vencermos a todo custo, a passarmos o próximo ao fio da espada se necessário for, para que a minha visão, a minha ideologia seja estabelecida de uma forma ou de outra, em tempos quando as pessoas perdem o chão de sob os seus pés e não sabem o que fazer e vivem o medo, vivem a insegurança, a incerteza. Jesus Cristo diz: bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. E Jesus Cristo disse também: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei que sou manso e humilde de coração, e assim vocês acharão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não quer você hoje experimentar Cristo Jesus? Ele é a fonte da mansidão. Ele é o exemplo de mansidão que no final das contas conquistou, não somente vencendo sobre o pecado, sobre os inimigos, sobre as trevas, ele venceu a própria morte. A mansidão de Cristo teve a palavra final. Ele herdou todas as coisas e nós somos pela fé e na mansidão de Cristo, ajudados e auxiliados pelo Santo Espírito, para a glória de Deus Pai, herdeiros não somente de uma vida tranquila, cheia de paz e de alegria e de esperança nesta existência, mas para todo sempre. Que Deus te abençoe e que este Salmo de número 37 te inspire neste dia como abençoou a minha alma, e eu espero continue me inspirando. Como diz o salmista: sê o meu guia até a morte.
Que o Senhor nos inspire, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos conduza nestes termos, para que nós experimentemos a herança daqueles que são chamados, eleitos e fiéis. Desfrute da mansidão de Cristo, desfrute da paz de Cristo, que excede todo entendimento, neste dia e para todo sempre. Que Deus te abençoe e até a próxima.